vai sendo feito geração até geração. Não chegou um conceito em que Deus falou, não, tudo que eu fiz foi errado, eu vou dar agora um pacto novo. Não. A aliança foi sendo dada, e à medida que o povo ia andando, essa aliança é renovada. E qual que é a grande prova disso? Quando eu pego Jeremias no capítulo 31, no verso 31. Eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E qual é a nova aliança? Eu vou pegar a Torá da pedra e vou colocar na mente e no coração. Está baseado no pacto de Sinai. Ele deu em pedras, só que agora ele pega, porque a pedra fria, a letra vazia, estava levando o povo para o legalismo. As ofertas não tinham mais o coração. As pessoas estavam simplesmente matando animais. Aí quando Deus viu aquilo, Moisés, profetas, está tudo errado. Isaías escreve no capítulo 1. Eu abomino as festas, fede o incenso, tudo que está sendo feito aí no meu nome, eu não quero nem ver isso aí. Ai, Deus que deu tudo, agora ele fala para o profeta. Porque o coração do povo não estava alinhado com os mandamentos. Aí quando acontece isso, quando entra o legalismo, sai a fé genuína, sai o relacionamento, pai e filho. Aí a partir daquele momento, já é. Ou seja, aquilo que era agradável para o Eterno torna-se uma abominação. Amós fala de uma forma mais violenta ainda no capítulo 5. Deus falou que até o estrépito dos cânticos é o menor barulho da canção ali, a primeira nota. Falou, olha, eu não suporto o estrépito das vossas canções. O ajuntamento, quando vocês se juntam para orar no meu nome, isso aí para mim é abominação. O sacrifício dos carneiros, que é o aroma agradável, suave, como arão oficial no tabernáculo, fede as minhas narinas. Por quê? Vocês são ladrões, oprimem os pobres, não dão o seu devido valor às viúvas, vocês defraudam, vocês enganam, e depois estão lá na minha casa adorando. Adorando a Deus com a boca, mas o coração muito longe da minha. Acabou. Não existe mais fé. Simplesmente uma ritualística fria, vazia, que não me conecta com nada. Isso aí é legalismo. Esse é o conceito que Paulo combateu. E aí nós vamos poder dar uma olhada. Moisés deu a lei, mas Jesus deu a graça. Olha, sabemos que quem deu a lei foi a terra, porque quem subiu para o monte para falar com Deus passou 40 dias. Moshe, ele passou 40 dias, mas ele voltou de lá com as mãos cheias. Ele subiu com a mão vazia, mas ele voltou cheio. E quem deu as tábuas para ele? O próprio terra. Jesus anulou a lei com a obra da cruz, pois o fim, e eu fiz questão de colocar entre parênteses, objetivo da lei é Cristo. Porque se você entende isso aqui, fim, como tudo acabado, aí você vai fazer uma grande confusão. Agora, se você entende o versículo como o objetivo da lei é Yeshua, muda completamente o entendimento. Completamente o entendimento. Não leia fim, leia objetivo, finalidade. Aí você vai estar fazendo a leitura correta. Paulo instituiu uma nova religião, onde pela graça somos salvos, e não pela obediência aos mandamentos de Deus. Romanos 11:6. Tem uma referência sobre esse tema. Estamos na dispensação da graça, e os mandamentos vigoraram somente até Yeshua. Mateus 5,17, o mestre não fala isso. Eu não vim anular a lei, eu vim para torná-la plena, ou seja, o entendimento que era equivocado passou a receber uma nova halahá. E o que é a halahá? A maneira de encarar. Por isso que no grande sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele fala, ouviste o que foi dito. E o que os rabinos faziam? Liam a Torá, faziam a interpretação acertada do texto e passava para o povo. A maneira de obedecer tais e tais mandamentos é assim, assado. E o que estava acontecendo? No templo profanado, durante e pós-Yeshua, corrupção total. As halahot estavam todas deturpadas. E aí, quando o mestre chega naquela situação, ele fala, vocês ouviram o que foi dito, porém agora eu vou dizer, ou seja, agora eu vou dar a perfeita interpretação do verso. Aí você começa a entender que Jesus, Yeshua, em momento algum, quando ele diz, ouviste o que foi dito, agora eu vos digo, ele não estava se opondo a Moisés. Grande prova disso, aquilo que o Rodrigo falou, eu falei de manhã, que o mestre, ao ser interpelado sobre o grande mandamento, ele cita a Torá. Se ele estivesse falando no Sermão do Monte contra a Torá, ele falou assim, agora eu vou dizer uma coisa que não está escrita em lugar nenhum, porque aquilo que foi dado estava errado, agora eu vou dar a perfeita interpretação.
tirar aqui da minha cabeça, aqui, da cartola tirada. Ele se torturava. Então, se você diz que uma coisa agora não tem mais valor e cita ela, olha, que mestre é esse, meu amigo? Você acabou de dizer que não vale e agora você diz que vale. Então, tem conceitos e coisas que precisam ser alinhados. Israel e o povo judeu não são mais escolhidos. Isso aqui, no primeiro século, foi uma máxima. Os pais da igreja, leiam os pais da igreja. Inácio, Crisóstomo, Origem, leiam os pais da igreja, você vê o que eles escreveram sobre o judeu e sobre Israel e sobre a cultura judaica. Eles vão arregaçar com o povo judeu, vão fazer de tudo contra os filhos de Israel. Pois Jesus instituiu uma nova aliança com a igreja. Aí eu fiz questão de colocar Jeremias 31. A igreja é o Israel espiritual de Deus. Conceito do primeiro século de Flávio Justino Mártir, um filósofo grego, um pensador que formulou, ele juntamente com Inácio e Crisóstomo, formularam as bases das doutrinas cristãs que estão valendo até hoje. Aí fala assim, não irmão, mas é na igreja católica. Não, não é na igreja católica não, é no sistema cristiano. Porque para qualquer crente que você chegar e perguntar, qual é o dia do Senhor? É domingo. Aí você fala assim, sim, onde está escrito? Não, a gente viu lá que os ajuntamentos de Atos, todos aconteciam no primeiro dia da semana, tal. E quando que começava o primeiro dia da semana? Qual era o calendário vigente naquela época? O gregoriano, que é do ano 400? Ou era o calendário unisolar judaico, quando o dia começa às 18 horas? Quando começava o Shabat? O Shabat começava às 18 horas de sexta. Então o primeiro dia da semana, sábado à noite, nunca foi domingo. Meu Deus. Yeshua nunca pregou contra o domingo, agora pregou sim. Contra aquelas halahot que oprimiam os filhos de Israel a fazer a guarda correta do sábado. Contra isso, ele foi enfático. E ele derrubou uma após uma. Sobre tipos de trabalho, fazer remédio, sobre todas essas circunstâncias. Então, quando entra este conceito, a igreja é o Israel espiritual de Deus para o judeu. E se você fosse judeu, filho de mãe judia, nascido na terra de Israel, se você ouvisse uma aberração dessas, o que o judeu ele entende quando algum cristão fala isso? Nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Ele vai dizer, se você é o verdadeiro e eu que sou judeu, eu sou falso. Ou seja, eu não existo como povo e nem como nação escolhida do Eterno. Toda a Torá é uma mentira. O judeu ele tem. Então, contra isso, vem a reação totalmente contrária e muitas vezes incisiva, que eles são totalmente contrários, não contra a igreja católica, contra todo o sistema cristão, não contra as pessoas, mas contra todo o sistema dogmático, que diz e apregoa para os quatro ventos que Jesus agora anulou o pacto com os filhos de Abraão, com toda a tradição judaica, e a partir de agora, qualquer judeu na face da terra, para se salvar, ele tem que aceitar Jesus e vir para a minha igreja. Aí, meu amigo, é difícil, porque ele vai ter que jogar a Torá no lixo. Ele vai ter que pegar o rolo santo, aquele ali, ele vai ter que abrir um buraco e jogar dentro. Ele vai ter que abandonar tudo. Ele vai abandonar não só as tradições de seus pais, mas ele vai abandonar o Shema, ele vai abandonar entoar louvores para o Eterno, fazer as suas orações glorificando o nome do Eterno. Ele vai abandonar Mezuzá, ele vai abandonar o seu papel enquanto pai de família deve fazer na sua casa. Ele vai ter que abandonar tudo isso. Em vista de quê? De uma confissão. Para o judeu, o que vai soar isso? Isso é falso. Isso não tem Deus. Isso nega o princípio básico de quem é o Eterno. Não adianta, sabe? Ele ri disso, porque ele sabe. Fala, meu filho, você abraçou a fé ontem. Quantos anos tem tua igreja? Quantos anos tem o fundador da tua igreja? Aí começa. Recebemos a fé de Moshe Rabbeinu, nosso mestre. Toda essa fé foi negada ao longo de séculos e séculos e séculos. Os judeus é o único povo remanescente da palavra de Deus. E aí, não tem assunto, porque o cara vai arrebentar a pessoa na palavra. E aí, esses conceitos, infelizmente, e isso aqui é daqui, ó, 154 5. O povo de Israel já existia há 2.500 anos, enquanto nação escolhida da terra. Então a gente vê que, se você cria ou acredita em alguma dessas coisas, por favor, não compatibiliza com a palavra de Deus. Pode ler as referências. João 3,4, quem comete pecado, transgride a Torá. Claramente. Romanos 2,23, Paulo vai falar em cima da mesma forma. Romanos 11,6,
Mateus 5,17, que Yeshua não veio derrogar. Jeremias 31 fala da promessa eterna da aliança. Então, todos esses textos e mais que nós vamos citar, eu bater. Vamos tomar um café. E aí, 10 minutinhos a gente volta para fazer o arremate final. Aí, gente, só fazendo uma correção da referência que eu tinha colocado, o Virgílio me falou. Aqui estava 2,21. Ou seja, não existe um 2,21, é 3,31. E esse aí eu faço até, cadê minha Bíblia que estava aqui? Esse aí eu faço até questão de fazer a leitura. Vamos lá, Romanos 3,31. Esse eu faço até questão de fazer a leitura, porque esse aí é uma pancada. Está aqui. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele faz uma pergunta, né? Esse eu acho modo de Paulo ensinar, porque ele ensina fazendo a pergunta. De maneira nenhuma, ou seja, ele responde de maneira enfática. Antes estabelecemos a lei. Como que eu vou anular se, quando eu implemento a fé, quando eu exerço a fé, eu estou estabelecendo? O que é estabelecer? Estabelecer é exatamente isso. É quando eu coloco em prática. Tudo que você coloca em prática e você, aquilo vira uma regra que você se, vamos colocar assim, que você se impõe. Fala assim, eu vou fazer isso. É igual a irmã Juliana falou, as leis da caixa de luta. Não está lá escrito, se comer carne de porco não é salvo. Lá não está dizendo isso. Mas o judeu faz, porque ele fala, se é para agradar o Eterno, então eu faço, sem questionar. Agora, se a pessoa vive mais ou menos comendo, ele não quer saber, ele não está preocupado com os benefícios simplesmente físicos daquilo que a alimentação pode trazer. Ele está preocupado com o espiritual, ele está preocupado em um relacionamento mais. Vai falar assim, olha, o pai se agrada do filho, muitas das vezes quando o filho nem entende a ordem do pai. Mas quando o filho cumpre, o pai se alegra. Porque o pai olha para o filho e fala assim, olha, meu filho está me obedecendo em uma coisa muito simples. Então, quando vier um negócio mais complicado, ele vai obedecer. Porque ele obedece também no pequeno, mas ele obedece também no grande. Aí o pai se alegra. É por isso que relacionamento pai e filho é o relacionamento da palavra de Deus. Toda a Torá ela foi cunhada em cima disso. Nunca foi um conjunto de leis opressas, como eu escutava. Conjunto de lei opressa, que te oprime, que te coloca para baixo, e que não sei o que não sei o que, não entendeu nada do que Moshe falou. Aí por causa disso, o que acontece? Sofre, padece, passa por situações conflitantes, aquilo que a irmã Juliana falou, relacionamento conjugal, aqui ela falou muitas coisas, que ela já implementou na casa dela, ela não vai sofrer, ela vai ter um relacionamento bom, ela vai sentir prazer de estar em casa na presença do seu marido. O que faz isso, meu amigo, minha irmã, meu querido? Relacionamento com o Eterno. Quando eu me relaciono bem com o Eterno, eu consigo ter um bom relacionamento aqui com os meus irmãos, até com quem não é irmão. Porque você tem um relacionamento diferenciado. Não porque você é uma pessoa que procura mostrar alguma coisa que você não é. Não, é extremamente natural. Você se relaciona bem com os de dentro e com os de fora. E quem faz isso? As pessoas perguntam, meu irmão. Pô, qual que é a fé desse cara? Será que esse cara é uma dessas seitas chinesas aí, domingo, aquele negócio? A pessoa pergunta, porque geralmente essas pessoas que tentam descobrir a questão do controle da mente, e isso também é uma das linhas do judaísmo. O judaísmo explica todas essas seitas. Concentração, meditação, tudo isso existe uma explicação judaica. A Kabbalah fala sobre essas coisas. Os judeus que estudam a Kabbalah, isso é um ramo da Kabbalah. Só que o camarada pega aquilo ali e cria uma doutrina. Aí cria uma religião montada só em cima da meditação. Aí as pessoas começam a fazer, mas o judaísmo explica. Autocontrole, meditação, tudo isso tem explicação no judaísmo. É por isso que eu acho lindo, como o Rodrigo já falou uma vez. O judaísmo tem resposta para tudo. Tudo que você procurar, o judaísmo tem resposta. E se você for analisar na letra da palavra, você vê que ela se encaixa, ou seja, é harmônico. Mas vamos lá, senão eu mudo, eu sou igual o Rodrigo. Ele começa a entrar no assunto e ele vai embora. Lei versus graça. Não existe esse antagonismo. O antagonismo entre lei e graça não é bíblico e promoveu divisão. A única coisa que esse antagonismo promoveu e promove no seio das igrejas, no seio do povo do Eterno, aqueles que são espalhados na nação, é divisão. Essa é a palavra mais esclarecedora sobre essa questão.
e um maior distanciamento da igreja gentílica e de suas raízes, que é Jerusalém. A nossa fé está vinculada ou apontada para Sião. Quando nós seguimos o calendário cristão gregoriano, baseado nas festas de Roma, que são a Páscoa cristã, o Natal, que também tem uma raiz em Roma. Quando você segue o domingo, você pregou o domingo, você bate o pé domingo mesmo, porque Yeshua ressuscitou no domingo, não tira o mérito do quarto mandamento. Por mais que Yeshua chegasse, ressuscitei no domingo, esse agora virou o grande dia, nunca fez isso. Porque ele nunca chamou a atenção para si. Todas as vezes em que ele falava do Pai, todas as vezes que ele falava da ordem do Pai, dos mandamentos do Pai, ele se referia como um servo. E ele falava, um mestre ou um talmide não é maior do que o seu mestre. Ele era enfático, ele nunca chamou a atenção para si. Toda oração dirigida ao Pai, no meu nome, ela será concedida. Pai, eu oro a Ti porque Tu me ouves. Olha quando ele orou para o Eterno na ressurreição de Lázaro. Ele falou, eu sei que Tu me ouves, Eterno. Eu estou falando aqui é porque eles estão me escutando. E eles querem saber se eu sou algum louco, se eu sou algum maluco que vem ensinar uma heresia brava. Aí ele pegou e tira a pedra. Aí quando eles tiraram, fizeram a parte deles, agora o Eterno vai entrar e vai fazer aquilo que ele cabe. Porque tirar a pedra é com vocês. Fazer o sobrenatural não é com vocês. A única coisa, você só pode lançar a semente, aquele que planta. Você lança, não sei se vai chover, mas não sei, eu vou lançar. Eu vou fazer o meu. Quem faz a sua parte, quem manda a chuva é o Eterno. Mas não te exime dele de lançar a semente. É isso que está no princípio. Porque aquele que semeia, aquele que lavra, ele não pode confiar no tempo. Ele tem que fazer o seu trabalho. Aí se ele teme a Deus, se ele teme ao Eterno, ele semeia e ele ora e entrega na mão do Senhor. Aqui, Eterno, fruto do meu trabalho, agora manda a chuva. O Eterno vai lá e abençoa. É coisa linda mesmo. Então, a nossa fé está intimamente ligada a Jerusalém. Alguém pode falar, não, mas isso aí é a onda nova moda agora de judaísmo, de voltar. Não, lê Isaías capítulo número 2. As nações irão subir a Sião. Para quê? Para aprender sobre a graça do Senhor, para aprender que Jesus é bom. Não. Eles vão subir para aprender a lei do Eterno. E aprendendo a lei do Eterno, eu sei e eu vejo a graça do Eterno em tudo. Em tudo nós vemos a graça do Eterno. Mas as nações deverão subir a Sião para aprender a lei do Eterno. Porque é de lá que vem aquilo que o Rodrigo falou. É de lá que vem o leite. É de lá que você vai ter que beber a água do poço de Jacó. Não tem outro lugar onde nós iremos beber da fonte do Eterno. A fonte do Eterno está em Sião. E isso, as profecias apontam para todo um contexto profético das nações subindo para celebrar a festa do Sukkot. Aí chega no meio da igreja, você conhece a festa de Sukkot? Quando que acontece? O que celebramos em Sukkot? Não sei o que é isso não. Uai, você não está pelejando subir, você não está nos teus planos, quando você aceitou o mestre e começou a caminhar na fé, subir a Sião para celebrar a festa das cabanas? Porque o profeta é enfático em dizer, ele diz, quem não subir para adorar o rei, lá no seu trono em Israel, em Jerusalém, não vai vir chuva sobre a nação. Como que você é discípulo dele, se você não sabe nem as festas que ele vai participar? Como que você vai lá oferecer seu sacrifício de louvor ao rei, se você não sabe como se apresentar? Mestre, como que é? Eu não sei, a festa das cabanas me ensina. Aí tá na palavra, mas por que você não procurou? Né? Aí nós vamos ver os talentos, a palavra dos talentos, muito me lembra, e toda hora é um sinal que nós recebemos. O que você faz com o seu talento? Ou você prospera, ou você enterra. E se você enterrar, as palavras daquele servo foram muito acertadas sobre o seu mestre. Eu sei que ele é homem duro, e ele cobra, e ele semeia aonde ele não plantou, e ele ajuda onde ele não esparramou. Ah, é? Você sabe que eu sou assim? E por que você não fez isso? Amarrar e jogar nas terras superiores. Pega o talento dele, deu para aquele que conquistou sim. É isso que acontece e que está acontecendo no nosso meio. Aqueles que tinham recebido o seu talentinho, ao invés de prosperar e enterrar, eles perderam a oportunidade de multiplicar aquele dinheiro. Então ele pega o dele e
entrega. Aí entra naquele conceito que o Rodrigo falou. Aquele que tem, até o que tem, ele será tirado. Aquele que não tem, até o que ele possui, esse será tirado. Foi nessas palavras do mestre se encaixa nessa parábola. Porque ele tinha um talento que ele tinha recebido, ao invés de prosperar, ele enterrou, ele perdeu. Ele tinha um talento, mas do mesmo jeito que ele tinha, ele não tinha. Por que ele tinha? Não, ele tinha porque estava sob os cuidados dele. Mas estava onde? Estava enterrado. Ou seja, ele não estava vivendo perto do buraco onde ele enterrou aquilo. Ele estava longe. Se alguém pergunta, você tem um talento aí para negociar? Rapaz, está lá no buraco lá, eu botei lá. Aí quando o cara fosse, volta, já era, meu filho, perdeu. Quem estava com os talentos andava com eles. Apareceu a oportunidade, estava lá, não, vamos negociar aqui, ó. Eu vou te dar 3 desse material aqui, tu vai me dar outra moeda. Aí o cara Aí o cara que tinha 5, ele já tem 6. Aí foi, até o mestre chegar. Quando o Senhor chegou, ele falou, o que você recebeu? Eu recebi 5. Quanto você prosperou? Eu prosperei 5. Então agora eu estou 10, beleza. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que você recebeu? Eu recebi 2, Senhor, mas eu prosperei 4. Opa, muito bom, dobrou também. Parabéns, servo bom e fiel. O que você tem? Eu tenho 1, Senhor. E está onde? Eu enterrei. Ah, você enterrou? Poderia pelo menos ter colocado no banco para que rendesse, já que você não queria fazer prosperar, colocasse na mão de quem sabe fazer. Eu digo a Deus. Meu irmão, quando você olha as palavras do mestre, você entende esses conceitos, a leitura do Evangelho, da Bíblia, dos profetas é a coisa mais gostosa que tem. Porque você vê que as coisas do Eterno, todas estão em perfeita conformidade e tudo se ajusta, tudo se conforma. Porque você entende os conceitos, você sabe aonde achar as pérolas do Eterno. O pensamento e a teologia normativa cristã geram conceitos estranhos, ou geraram conceitos estranhos, e estes foram os responsáveis pelo grande desvio da igreja em relação aos moldes da comunidade do primeiro século. E nós voltamos lá para Atos dos Apóstolos. Os conceitos que surgiram posteriores, que nos alcançaram até hoje, desviaram e têm desviado o verdadeiro propósito daquilo que nós conhecemos enquanto kahal, congregação, a obrigação dos membros dentro de uma comunidade. Todos esses conceitos, eles foram de uma certa forma abalados. Os principais conceitos concernentes à vida moderada, ter uma vida decente, um testemunho dentro e fora. Não estou falando disso para todos. Tem pessoas que abraçaram a fé cristã e vivem uma vida de retidão inabalável. Tem temor do Eterno, vive em conformidade, não trapaceia, não faz negócios escusos, não mexe com coisa errada. O camarada entendeu o que é temer a Deus. Porque no conceito judaico, temer a Deus não é ter medo de Deus. O judeu não tem medo de Deus. Ele tem um conceito que diz: tudo que eu faço é registrado nos altos céus. Há um olho que tudo vê, um ouvido que tudo escuta, e todos os teus atos estão escritos no livro. Esse é o conceito de temor ao Eterno. Por isso que o rei Salomão, Shlomo, ele escreveu que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E temor não é medo. Temor é reverência ao Eterno. Então a vida alinhada, ajustada, ela vai ser uma vida agradável diante dos olhos do Eterno. E aí o que acontece? Vieram conceitos estranhos, deturpações, coisas que entulharam as pessoas, bagunçaram a fé. Hoje o Evangelho é escarnecido. Escarnecido grotescamente nesses programas de piada. Falando, mostrando imagem de pastores, mostrando igreja, mostrando as piores aberrações. Por que está acontecendo isso? Porque o Evangelho foi profanado. E eu não estou falando isso, irmão, foi toda, né? Não são todas as igrejas. Mas grande parte do sistema cristianismo entrou por um veio que levou para o completo descrédito. Virou uma fé totalmente financeira, uma fé totalmente alheia dos princípios do Eterno, onde bota aqui na fogueira santa que vai prosperar, e essas maluquices a gente já está cansado de ver. Coisas que fizeram com que a palavra de Deus, isso tudo, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida, um grande juízo do Eterno virá sobre todos aqueles que promoveram o escárnio, ou seja, corroboraram para essa circunstância. Seria essa a apostasia da igreja ou haverá uma outra? Qual outra seria? Está no meio, porque a apostasia, se você olhar, ela é um pacote. Isso aí é uma das coisas.
a grande corrupção no meio da igreja, a avareza e todas as outras coisas que fizeram as pessoas tropeçar, um cego criando outro cego, vai estar tudo num pacotão. Por isso a apostasia mesmo, porque as pessoas elas não querem mais ouvir alguns tipos de missionário. Vai bater na porta, a pessoa não vai estar lá, vai estar na denominação lá de sobra de dois, ou então aí a pessoa não quer mais escutar. As pessoas se fecham para a palavra, mas não se fecha para a palavra, o evangelho puro e genuíno, se fecha para a pregação diária de Deus. E quando vai num lugar onde as palavras de vida eterna são anunciadas, a pessoa sente o seu coração fervilhando, tremer, ela treme na base. Mas por quê? Porque as palavras do eterno jamais serão profanadas e deturpadas na sua essência. Elas podem pegar um caráter, mas o caráter que está sendo apregado é do coração mau, infiel do homem. Mas quando o ser humano sozinho ele se coloca e ora a Deus e pede discernimento, ele lê e aquela palavra causa dentro da pessoa. Por mais que ela foi feita dela um papel imprestável, feito coisas que não me alinharam com o eterno, mas isso aí é como se fosse um entulho que coloca em cima. Quando você tira um entulho, tira de dentro de um entulho e você, se você humildemente se coloca dentro da presença do eterno, ele revela. E a pessoa tem pessoas que se converteram sozinhas, meu irmão. Escutaram um monte de pregação, nunca tinha entrado numa igreja, o camarada um dia estava no solidão, viu aquela Bíblia, o camarada começou a ler, o cara se converteu sozinho. O cara fez uma oração de arrependimento sincera diante de Deus, Senhor me perdoa. Se converteu, ou seja, aceitou o relacionamento com o Pai. E aí tem que mudar a vida, tem que mudar tudo. Fala aí. A respeito da lei divina, porque Rabi Zadok dizia: não te afaste da comunidade e não te faças companheiro dos juízes, não faça da lei divina uma coroa para te engrandeceres com ela, nem um instrumento de trabalho para dela comeres. Da mesma maneira dizia Hilel: aquele que serve da coroa, que é a Torá, para os seus interesses privados perecerá. Donde se conclui que todo aquele que aproveitar materialmente do estudo da lei divina, que é a Torá, tira a sua vida deste mundo e compromete sua salvação eterna. Conceito judaico. Viu aí que só o conceito por si só já se explica e já se fundamenta, você entende o que é me aproveitar da palavra. E olha que aquele que estuda a Torá e que ensina a Torá, esse merece ser honrado. E a palavra fala isso, dos ensinadores de Torá. Ou seja, esse princípio ele vem desde a distribuição das tribos, quando separou Levi. Levi não foi separado como uma tribo para ter um território, para ter uma... Não, Levi foi separado para oficiar na presença do Eterno. E eles moravam onde? Eles eram distribuídos pelo arraial. Ou seja, cada bloco onde as tendas ficavam descendentes da tribo de Levi, para ensinar a Torá, tirar a dúvida do povo e receber os dízimos. Porque eles comiam daquilo que era produzido. Porque os dízimos têm esse princípio. É para a casa do Eterno e manutenção do trabalho do Eterno. Aí quando você vê que realmente o dízimo está sendo empregado da sua maneira, da maneira correta, e está sendo, ele está sendo gasto, está sendo utilizado para que a manutenção do trabalho ocorra e também para que seja próspero, aí você cumpre a real finalidade. Agora, quando o camarada pega e não, isso aqui é meu, a igreja fui eu que abri, vou ali agora ali na empresa aqui nas grandes aqui de Campo Grande, chegar lá já mete uma caminhonete, não, isso aqui é galardão do Eterno. Não, filho, você está pegando lá o pobrezinho do coitado e você está aplicando aí na sua vida de uma maneira totalmente sem modéstia, e aí você se arrebenta, porque dá com os burros na água, aí vem as palavras, vem as proclamações de tudo, e a gente perde. Quem está na igreja perde. Olha o conceito de Paulo acerca da lei do Eterno. Anulamos, pois, a lei pela fé? Shaul responde: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, ou seja, através da obediência. Quando eu obedeço, eu estabeleço. Romanos 3,31, que é a referência do primeiro slide. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Só sei o conceito de pecado, porque existe um mandamento que diz: não faças tal. E Paulo sim, esse princípio. Eu só sei que o pecado de concupiscência, ou seja, olhar lascivamente para uma mulher que não é o seu cônjuge, é pecado porque está escrito na Torá.
É isso que é. Então, aí a gente tem agora uma tremenda discrepância. O contrário de Torá é pecado e nunca foi graça. Porque o pecado ele é desmascarado ou apontado pela Torá. E o rei Davi, escrevendo os seus salmos, ele escreve a beleza dos salmos, Salmo 119. 176 versículos, todos exaltando a lei divina, do primeiro ao último. É uma exaltação à Torá. Aquele que teme ao Eterno, bem-aventurado, não anda na roda dos escarnecedores, não se assenta, ou seja, não compactua com o pensamento. Não é falar com quem não é da nossa comunidade, não, que isso aí virava uma heresia brava, se começar a fazer acepção de pessoa. Ele não senta na roda, ele não compactua com o pensamento, mas ele fala com as pessoas. Ele é uma pessoa harmoniosa, ele cumprimenta, mas eu não pactuo com o pensamento. É totalmente diferente. Ou seja, eu me relaciono com a pessoa, mas eu não tenho intimidade com a pessoa. Entende o que é isso? Intimidade, meu amigo, é quem vai para dentro da tua casa. Intimidade é quem senta à mesa com você, é quem conversa com teus filhos. Isso é intimidade. Agora, você vai no escarnecedor lá, o cara bravo, o cara vai falar sobre um monte de loucura lá, mesmo, de adultério, de prostituição, de um monte de coisa. Aí você fala, cara, peraí, eu vou dar uma saída bem ali, eu vou só ali, eu já volto. Eu não vou, a pessoa sabe, fulano aí, você sabe, não pode falar essas coisas pra ele. A pessoa já sabe e não fala mais. Isso aí vira uma coisa tão natural que dali a pouco as pessoas, de uma certa forma, para determinado assunto, eles te evitam, mas gostam da tua presença, se sente bem com você, trocar uma ideia. Ou seja, não é aquele camarada que fala, não, ali é tudo diabo, nem fala. É lógico, cara, eu falei, aquele cara lá está querendo do santarrão lá, e vai ficar doido para ver o teu tropeço. Na hora que ele tropeçar, lá está vendo lá, é crente, diz que é. Porque socialização é a pessoa que entende o propósito, ou seja, nós somos pessoas transformadoras de caráter, de conduta dos outros, porque no meu ele vai se espelhar, ou seja, no seu a pessoa se espelha, e aí ele quer, de uma certa forma, poxa, o cara é feliz, pô, eu quero isso aí pra mim, o que eu faço para merecer isso aí, o que eu faço para ter isso aí, eu tenho dinheiro, tenho minhas contas pagas, mas eu não tenho um pai na minha casa. Aí a pessoa, aí você vai entrar rachando com a palavra, aí você vai, agora eu vou te dar o livro da Bíblia assim. Aí você vai ver que aquele dinheiro não ia trazer felicidade, tudo que eu vou te falar aqui agora. Aí o camarada aí, meu amigo, quero ver você converter. Não a religião de ninguém, a fé no Deus eterno, verdadeiro. É isso que nós devemos fazer. Levar as pessoas a ter um encontro com o eterno, e não com a placa da minha igreja. Não adianta nada. Vai ver um monte de coisa errada, mas a minha igreja do meu amigo está por fora. Não dá não. Vamos lá. Que hora que eu vou aqui, Rodrigo? Até 4h45? Então vai estar faltando. Se 4h45 fecha certinho, volta por horário normal. Não, beleza. Então vai ser até antes. Ensinar o povo, um dos princípios da Torá do Eterno, ensinar o povo a andar nos caminhos do Eterno é garantia de vida. Ou seja, isso aqui é uma passagem, vamos ler. Levítico 18, pega aí. Vaikra 18, verso de número 5. Eu gosto dessas palavras. Vamos ver o que o Eterno fala através da sua... O que é andar nos caminhos da Torá? O que é andar com o Eterno? Vamos lá? Guardem as minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Glória a Deus. Estevão, no primeiro mártir, quando ele estava próximo, se não me engano, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele estava próximo ou à beira de ser apedrejado por aqueles que se reuniram e foram confrontar Estevão. E ele falou para aqueles crentes, vamos pegar. E ele falou para aqueles crentes, deixa eu só ver se eu acho ele aqui rapidamente. Eu não vi minha Bíblia aí, né? Alguém viu quando eu coloquei? Eu perdi aqui. Não sei onde eu coloquei agora. Sim. Eu queria achar esse texto, mas eu vou falar com as minhas palavras, está marcado na minha Bíblia. Estevão, ele está próximo para, naquela discussão, naquele afã, tudo que está acontecendo dentro daqueles homens, eles falam que Moshe havia recebido
não simplesmente um código de leis de conduta, mas ele havia recebido do Eterno palavras de vida eterna para entregar para os filhos de Israel. É isso que a Torá representa, não só para a nação de Israel, mas para a humanidade. São palavras de vida eterna para garantir com que você tenha qualidade de vida. Em Levítico 18:5, ele vai falar disso. Aquele que vive um pleno relacionamento com o Eterno através da obediência, aquele que se entrega ao Eterno através da obediência aos seus mandamentos, ele tem vida. E não é só aqui não, porque é aquilo que acontece quando o Rodrigo citou aqui no Midrash, no Pirkei Avot, que eu gosto muito, daquele homem que está na beira do caixão, é uma parábola, está na beira do caixão, e ele morreu aqui, ele morreu neste plano, ele morreu no Olam Hazé, mas ele estava garantido no Olam Rabá, no mundo, porque é uma vida em dois estágios, é uma vida aqui na terra e depois é uma vida com a terra, no Olam Rabá. E quem foi à frente no homem para testificar as boas obras? Isso que mudou. É isso que representa ter a lei do Eterno escrita no seu coração. A instrução do Senhor é antes do Sinai. Isso aqui é uma coisa muito bacana, porque quando você começa a falar sobre a Torá, a falar sobre os mandamentos do Eterno, muitas pessoas falam, não, mas isso aí foi a lei que foi dada no Sinai. E na realidade, se você parar para analisar e ler Gênesis 7:2, você vai ver que Noé, isso aqui são palavras do Eterno para Noé, você vai ver que o Eterno está falando com Noé e ele diz o seguinte: Adonai disse a Noé, entre na arca você e toda a sua casa, pois eu observei que nessa geração só vejo um homem justo. De todos os animais puros você deve levar 7 pares, e dos animais impuros 1 par. Cabe uma pergunta: quem ensinou o conceito de pureza de animais para Noé? Aqui não fala. Pode ler a Torá de cabo a rabo ali nos primeiros capítulos. Deus nunca falou para ele quais eram os animais puros e quais eram os animais impuros, mas aqui ele dá uma ordem direta. Olha, Noé, separa para mim aí 2 casais, 7 casais de animais puros e 2 de impuros para colocar na arca. Conceito da Torá, conceito de Levítico, pureza. Vai falar sobre a alimentação caixinha, dos tipos de animais. E olha o segundo, esse é mais lindo. Abra aí, no capítulo 25 de Bereshit, no verso de número 6. Vai estar certinho. 25:6. Não é esse não. Gênesis. Não. Palavra do Eterno para Isaac sobre Abraão. 26:5, né? Epa, olha aí. Vamos ver. 26:5? Não. É. Porque Abraão foi fiel aos meus estatutos, aos meus preceitos e aos meus mitzvot. É o 26? É. 26, sim. É? Vamos lá. 26, sim. É isso mesmo. Eu pulei. Errei nos 2 ali, cara. Tá aqui. É isso mesmo. Vamos lá. Tudo isso, o 4, para a gente entender. Tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, darei todas essas terras seus descendentes, e por meio dos seus descendentes todas as nações da terra serão abençoadas. Promessa que foi feita no capítulo de número 13. Tudo isso porque Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que lhe ordenei fazer. Ele seguiu as minhas mitzvot, os meus regulamentos e os meus ensinos. O João Pedro de Almeida vai estar um pouquinho diferente, porque essa daqui já é a versão judaica. Mas se você pegar as Bíblias em hebraico, hebraico.pro, vai dar uma Bíblia lá de João Ferreira de Almeida com a tradução judaica. Você vai ver que uma das palavras que o Eterno utiliza nesses versículos é mitzvot e torotai, as minhas ordenanças e as minhas leis, ou seja, a minha Torá. Aí agora eu te pergunto, aonde que estava a Torá que Abraão estudou?
Essa é uma pergunta que os judeus vão fazer. E é uma boa pergunta para fazer para os nossos ensinadores da igreja. Fala, rapaz, aonde que estava essa Torá? Porque a Torá que eu conheço, ela foi entregue no Sinai. Ela não estava aqui em Bereshit. Quem que ensinou a Noé a separar animais? Quem que falou isso para ele? Aí você, meu amigo, se você for ler isso aqui, você vai entrar nos descendentes daquele homem que veio bater um encontro com Abraão, Melquisedeque. Aí você vai saber quem era a linhagem de Melquisedeque. Você vai saber quem eram os filhos de Elion e quem eram os filhos dos homens. Você vai entender que aqueles nomes tinham como legado ensinar a Torá eterna. Quer dizer que quando o Eterno fala que Abraão ouviu a minha voz, você está falando de Torá oral. Sim, lógico, meu amigo. Ela já era ensinada. A lei do Eterno fala bem claro. Quando ela foi revelada, ela não foi dada. Ela foi tirada do coração do Eterno e materializada naquelas duas pedras. E não foram os 613 mandamentos, foram só os 10. E dos 10, Moshe subiu novamente para aprender como deveria ensinar o povo a obedecer ao Eterno. É isso. Estude e beba do poço de Jacó. Eu quero apostar, se você não muda o seu parecer sobre a lei do Eterno, se você não vai ver que ela é árvore de vida para aqueles que a retêm, segura, como Salomão escreveu no capítulo 3 de Eclesiastes, Provérbios, né? Capítulo 3, versículo número 21, se não fala a memória, aqueles que seguram, aqueles que abraçam, porque aqueles que abraçam a Torá, ela é árvore de vida, ou seja, ela vai ser um tutano para o vigor dos teus ossos, do teu sangue, ela vai te tornar, ela vai te rejuvenescer a cada dia, e teu vigor será como um homem ancião, igual a Moisés, com 80 anos, começou a guiar o povo no deserto. Isso é lindo, porque Moisés já estava velho, ele já estava ancião. Quem que vai, Senhor? É você. Eu te chamei para o deserto para ver essa sardente, é porque é você que vai. Não vou mandar outro, eu vou mandar um para te ajudar. Porque você está aqui com essa discussão, não, eu sou pesado de boca, eu não sei o que, não, Arão vai. Mas é você que vai. É você que eu chamei. Você foi criado num palácio para ficar de boa, não. Você vai ser tratado no deserto e depois eu vou te mandar de volta para lá. É eles que vão ter que te escutar e vão ter que liberar o meu povo. É loucura, meu irmão. A lei do Eterno, do hebraico, ó, Iará. Por isso que o estudo do hebraico é bom. Não é para ser intelectual da fé. Não é para demonstrar que não, ou o pregadorzão é bom, ele fala as palavras em hebraico. Não é para isso. Você estuda o hebraico para você entender o princípio que está por trás de cada letra da Torá. Que existe um princípio por trás de cada letra da Torá. Assim afirmou o sábio Senhor. Aí eu estudo isso aqui, não é para ser aqui o bambambam e começar a falar essas palavras. É para saber que Torá vem do verbo ou da palavra Iará, e esta palavra quer dizer ensino ou instrução. E João Ferreira de Almeida, de uma tradução que ele fez linda, ele colocou simplesmente como lei. E aí lei carrega todo aquele peso, aquele estigma de opressão, de uma obrigação, de algo que não te dá prazer. Mas quando você começa a ler os mitzvot, você vê que tudo aquilo aproxima o homem do Eterno. E isso não é peso, isso é prazer. Isso vai ser alegria, regozijo. Aí você vai ver que Iará vem aqui a palavra Torá, ou seja, Deus materializou para que o homem pudesse acertar o alvo. Luz para o meu caminho, é a tua Torá. Quando eu cumpro os mitzvot, quando eu obedeço, eu me submeto à vontade do Eterno, eu estou mirando no alvo. Ou seja, eu quero acertar o alvo. Muitas das vezes pode passar perto do tiro, mas aí você vai começando a calibrar o teu fuzil. Aí você vai acertando, até quando você começar a acertar o alvo. Estatura do varão perfeito, um passo após o outro. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Não tem como, irmão. Nós temos que entender o Rabino Paulo, o Rabino Shaul. A Torá é o guia do homem. O pecado é exatamente o contrário, que se chama Ratá. E o que é Ratá? Até parece a pronúncia. Torá, Ratá. Ratá é errar. Errar o alvo. Estar fora da presença do Eterno. Isso é a Ratá. Aqui é a função dela. Capítulo 7. Vai fechar na risca. Capítulo 7, versos 12 a 15. Essa é a função, ou para que serve
a lei do Eterno. 7, 12 a 15. Devarim, palavras, pelo fato de vocês ouvirem estas regras e continuar a cumpri-las, Adonai, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a misericórdia, juradas por ele a seus antepassados. Ele os amará, abençoará e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo e o fruto do seu solo, trigo, vinho, azeite de oliveira, animais, na terra que ele jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que todos os outros povos. Não haverá homens nem mulheres estéreis entre vocês, e o mesmo ocorrerá com seus animais. Adonai removerá toda a enfermidade de vocês. Ele não os afligirá com nenhuma das terríveis doenças que castigou o Egito. Ele não os afligirá com nenhuma das terríveis doenças que castigou o Egito, como vocês bem sabem. Em vez disso, ele as enviará a quem os odeia. Essa é a função. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E ele arremata no 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Temos que entender o que é esse conceito. Por que ele fala que a lei é espiritual? Paulo tinha na Torá a base da sua fé. Isso é importante que leiamos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. 28. Não, são dois. 24, 14. 24, 14. Essa eu tenho certeza que eu acertei. 24, 14. E depois nós pulamos para o 28 e 23. 24, 14. Entretanto, estava tendo uma discussão nesse contexto, ou seja, ele estava se defendendo perante os governadores. Festo. E ele na sua defesa, ele começa a se defender, você estava perante Sanhedrin, e ele começa na sua defesa, ele diz, no meio da sua discussão: entretanto, isto eu admito e adoro o Deus de nossos pais, de acordo com o caminho, o qual vocês chamam de seita. Continuo a crer em todas as coisas que estão de acordo com a Torá e os profetas. Ou seja, ele não negou a Torá. Ele está dizendo, afirmando, que ele crê em todas as coisas que estão escritas. 28, 23. Então eles marcaram um dia com o que chegaram com um grande número, desde a manhã até o anoitecer. E ele lhe explicou o assunto, dando testemunho cabal a respeito do reino de Deus, e usando tanto a Torá de Moshe quanto os profetas para persuadi-los a respeito de Yeshua. Ele não pegou outra literatura que não fosse a literatura que os judeus que estavam nas sinagogas tinham. Ele pegou a Torá e os profetas, e ele vai falar: eu vou dizer para vocês porque este homem é o Mashiach. E ele explicava a fé, o Evangelho, ele pregava o Evangelho, tendo a Torá e os profetas na mão. Ele não inventou nenhum conceito estranho à Torá. Ele pegou todos os conceitos da Torá e explicou para lá mais ver quem era Yeshua. Atos 15, do 1 ao 35, passagem que tira muitas dúvidas e explica o conceito daqueles que abraçavam a fé, aqueles que estavam caminhando na jornada. Ou seja, tinha muita dúvida, tinha muita discussão, tinha muito desentendimento. E aí eles têm que conciliar, ou seja, os goim estão nos oprimindo, estão nos apertando. Nós queremos saber o que nós devemos fazer depois que a gente aceita Yeshua. Então, eles escrevem ali, ó, no capítulo de número 15 e no verso de número 20, eles dizem, eles conciliaram, eles entraram num acordo, falando sobre coisas que deveriam ser ensinadas aos gentios, aqueles que se chegavam e abraçavam a fé. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta, informando-nos de que se devem abster das coisas contaminadas pelos ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue, porque desde os tempos antigos Moisés é anunciado em todas as cidades e as suas palavras são lidas na sinagoga a cada dia. Os gentios estavam com dúvida, falou: rapaz, como que eu devo agradar o meu mestre, o que eu devo fazer? Abster-se da idolatria. Não tem como servir a Deus e ser um idólatra.
abster-se da prostituição, adultério, fornicação, abster-se da carne sufocada, ou seja, animal que foi morto sem sangrar, e o segundo sangue que ele fala, assassinato. Princípios básicos dos 10 mandamentos. Aí depois eles arrematam. Eles arrematam. Tiago é que está aqui assinando, endereçando essa carta. Ele estava gerenciando a igreja, ou a comunidade, a Carral do Eterno em Jerusalém. O sábado é ensinada a paraxá da semana, que vai ensinar a eles os princípios de como ter uma vida perante o Eterno. É isso que a gente lê nos livros de Atos. Os gentios, junto com o judeu dentro da sinagoga, ensinando, aprendendo acerca da lei do Eterno. Ele não estava lá para se tornar um prosélyto, não, vamos ter que circuncidar você aqui, você tem que virar judeu agora. Não, ele não estava lá para se converter judeu, porque o mandamento da circuncisão são para os filhos de Abraão. Se você descobriu essa judaicidade, se você tem certeza da sua ascendência, então cumpra o rito para o qual Deus instituiu com Abraão como estatuto perpétuo. Agora, se você sabe que você não é judeu, mas eu amo Israel, eu sou apaixonado pela Torá, eu quero viver, eu quero aplicar tudo que a Torá permite para que eu aplique na minha vida. Então, você já tem o seu coração circuncidado. Você já aceitou o testemunho do Mestre Yeshua. E agora você tem uma vida totalmente voltada para os princípios. Tudo aquilo que a Torá pregou e que diz que é bom para fazer, eu faço. E tudo aquilo que ela fala, não faz porque isso é pecado, eu também não faço. Filho de Abraão mediante a fé. Paulo já escreveu, já falou. Todos os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas. Aí você vai entender que toda aquela conversa, aquela negação, a Torá é maldita, nunca foi maldição. Sempre foi vida e vida com abundância. Seu parâmetro, sem o parâmetro da lei, o pecado é inexistente. Isso aqui é cabal. Toda a doutrina dispensacionalista, infelizmente as igrejas cristãs, elas estudam a teologia baseada nas dispensações. E as dispensações, no caso, sem esse parâmetro aqui da Torá, que é contra o pecado, cai por terra todos estes exemplos, tudo que foi falado aqui para cima. Porque se vivemos na dispensação da graça, que anula a lei do Senhor, o efeito desta graça me torna um fora da lei, um transgressor. Em grego, anomos. E anomia significa dizer anti-Torá ou sem lei. Ou seja, sem lei, e se nós analisarmos Mateus, para fechar, Mateus 7, 14 ao 21, nós vamos fechar essa ministração em cima do laço. Eu achei que ia dar tempo um pouquinho antes, mas é em cima do laço. 7, 21 ao 24. E aí nós assim arrematamos e finalizamos. Palavras endereçadas aos crentes. Não estava falando com o pagão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos altos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos sinais e maravilhas. E então me direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí nós aprendemos o nosso conceito, que a iniquidade era simplesmente aquele pecado que você comete tendo conhecimento e consciência. Por exemplo, eu sei que eu não devo, eu sei que eu não devo adulterar. E aí eu saio da minha casa já com essa intenção, com essa vontade. Não, eu vou sair de casa já com isso batido. Isso aí, no conhecimento da teologia normativa cristã que nós aprendemos, isso aí é iniquidade. Só que quando você vai para o original grego, que vai dizer, a palavra que vai para lá é anomia. Aí quando você pega um dicionário simples de grego, você vai ver que nomos significa lei. Foi a palavra que foi traduzida no grego para a Torá. E esse a é uma negação. Anomo. Se você é um anomo, você é um sem lei, sem Torá. Apartai-vos de mim, vós que são contra a Torá de meu Pai. Esses aí que expulsam o demônio, que faz sinais e maravilhas, que faz isso, que prega para a multidão e aquele alvoroço todo, eu não te conheço. Eu não vos conheço, porque são anomos, sem lei, sem Torá. Você pode pesquisar e ver que essas palavras lá em cima disso. Iniquidade eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás de cavar. Agora, quando eu pego anomia, não. Sem lei, sem Torá. Ou seja, prego contra a lei, digo que os mandamentos já caíram por terra, anomo. Aí estou lá orando, impondo mão e curando. Não, meu ministério é aceito pelo Eterno. Eu imponho a mão e curo. Ah, é aceito?
Então vamos ver agora as práticas. Vamos ver agora o seu conceito da lei da terra. Aí quando você vê que não bate, aí você vê que tem uma coisa errada. Porque nós sabemos que as trevas, o mal, também operam sinais. Operam sinais. E nunca foi sentido de dizer que é de Deus ou não é de Deus por procurar o sinal do cara. Nunca foi. Agora, infelizmente, quando o povo vão ver isso, não é de Deus, está no meio da negócio. Temos que ir na palavra. A palavra é que vai ser o fiel da balança para entendermos o que é de Deus e o que não é de Deus. Como os irmãos de Berea, que investigavam as palavras do rolo para saber se o que Paulo estava falando tinha conformidade com as sagradas letras. Eles não queriam saber se a retórica de Paulo era boa, se Paulo falava bem, se ele era um camarada preparado para falar diante das multidões. Eles não estavam preocupados com palavras, com uma boa retórica, com palavra bonita. Eu quero saber se o que ele está falando é palavra de Torá, é palavra de vida eterna. Se for de Torá de vida eterna, então pode voltar aqui no próximo sábado para nos ensinar a Torá de novo. Se não, então vou embora. Quando o peixe ficava na palavra, esse aí era o mais novo do presbitério. Porque eles investigavam e viam que o que nós estávamos falando era pregando Yeshua dentro da Torá dos profetas. Amém? Amém. Amém. Fechamos aí em cima do lado.